Boa noite. Um gravador de voz foi encontrado entre os pedaços do avião que caiu em Paraty, matando 5 pessoas, entre elas o ministro do STF, Teori Zavascki. O gravador vai ser analisado por técnicos e pode ajudar a desvendar o que aconteceu durante o voo. Uma curva sobre o mar, no meio de uma chuva forte. Turistas que navegavam nas águas de Paraty viram tudo bem de perto. Esse avião fazia, que eu falo para vocês, ele estava fazendo uma curva. Fazia uma curva. Aí quando ele fez assim, ele caiu. E não houve explosão, as hélices estavam funcionando. Estas imagens foram feitas logo depois da queda do avião. Mostram a chegada dos bombeiros. Por causa dos giros que a aeronave deu depois de bater na água, a fuselagem ficou submersa em pedaços. Alexandre foi o primeiro a chegar ao local do acidente. As fotos mostram o tubo de oxigênio que seria usado para prolongar a vida de Mayra Hilda, que sobreviveu ao acidente. Foi uma tentativa desesperada de salvá-la. Aí que nós ouvimos ela pedindo, falando que não estava mais aguentando. Aí o outro marinheiro, o outro barqueiro ainda falou: poxa, fica quietinha, né? Só respira, não faça movimento, não cansa, porque a gente vai tirar você daí. Elias correu para o lugar do acidente e se jogou na água para tentar salvar a passageira. E pela voz dava para saber que era uma voz de jovem, né? O que ela dizia? Gritava por socorro, por favor, me ajuda, não tô aguentando mais. A gente pedindo calma para ela, porque quanto mais ela se esforçava, mais oxigênio ela gastava, né? Mayra Hilda, de 23 anos de idade, era a terapeuta do dono do avião, Carlos Alberto Filgueiras, que também estava a bordo. Também no avião, a mãe dela, a professora Maria Hilda, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. 1h30 da tarde. Navegamos mais ou menos na rota do avião em direção a Paraty. Hoje a reprise do tempo que fez ontem no mesmo horário do acidente. Deem uma olhadinha aí fora. A rota para os aviões que se aproximam de Paraty é esta. Um voo sobre o mar. Lindo, a não ser que o tempo mude de repente. Muito fechado mesmo. Não tinha gente pousada? Não tinha, era uma cortina muito fechada aqui. Até pra gente visual tava ruim. Tava ruim pro barqueiro? Até ruim pro barqueiro. Moradores de Paraty dizem que o tempo mudou de repente. Em geral, os aviões passam aqui por cima em direção ao aeroporto da cidade, mas de repente se formou uma cortina de nevoeiro. Quando o piloto percebeu que o pouso seria impossível, ele fez uma tremenda curva, veio voando sobre o mar e acabou caindo ali. José Guilherme estava no aeroporto na hora do acidente. Esperava o pouso. Escutamos o barulho da aeronave e depois o barulho parou, só que a gente não sabia, achou que a aeronave tinha ido para outro lugar. Homens do Corpo de Bombeiros trabalharam toda a madrugada para retirar os corpos, primeiros que estavam na parte dianteira da aeronave. De manhã o trabalho foi retomado para o resgate dos passageiros que estavam nos bancos de trás. Filgueiras, o dono do avião, costumava trazer amigos para tirar proveito da privacidade em um dos lugares mais bonitos do Brasil. Esta região, quase deserta de Paraty, é onde o ministro Teori Zavascki e o empresário Carlos Alberto Filgueiras viriam descansar. O empresário é dono de hotéis de luxo em São Paulo e no Rio e pretendia construir um empreendimento aqui. Ele foi processado, supostamente por construir em área de proteção ambiental. Moradores da região dizem que na hora do acidente a chuva estava bem mais forte do que esta que está caindo agora. O empresário era dono da Ilha das Almas. O avião de Filgueiras era relativamente novo, estava com os papéis e as inspeções em dia. O piloto Osmar Rodrigues era experiente nos pousos em Paraty. O piloto era muito competente aí no que fazia, o Mazinho, todo mundo gostava dele aí. E felizmente o avião caiu. Mergulhadores da Marinha preparavam hoje a retirada dos destroços do avião, que estão a cerca de 2 quilômetros de Paraty. É uma tarefa essencial para o andamento da investigação sobre as causas do acidente. O avião não tinha caixa preta, mas segundo a aeronáutica,
Foi recolhido em bom estado o gravador de voz que registra diálogos do piloto na cabine do avião com outros passageiros ou com os controladores de tráfego. Autoridades não descartam nenhuma hipótese, mas para quem conhece a região de Paraty, será preciso considerar a trajetória do avião, as mudanças rápidas nas condições do tempo e o comportamento do piloto. O teto máximo permitido para pouso aqui são 1000 pés. Abaixo disso não é aconselhável que se tente pousar. Ele abaixou demais e não conseguiu recuperar.